minimizar esses efeitos e fazer chegar às autoridades norte-americanas que, efetivamente, há uma muita desinformação a respeito do funcionamento da democracia brasileira. Vamos ouvir um outro trechinho dessa entrevista do ministro da Fazenda, onde ele fala sobre a necessidade de reforçar a parceria comercial com os Estados Unidos. E nós precisamos dissipar essa desinformação e trazer o debate para a racionalidade em busca da cooperação. Os Estados Unidos têm perdido espaço na economia brasileira. Eles representavam 25% das nossas exportações. Hoje representam menos da metade. Isso não é bom, porque é a maior economia do mundo. Durante os últimos 2 anos da administração Biden, nós fizemos o possível para trazer mais investimentos americanos para cá, para fazer mais parcerias, sobretudo na pauta da transição energética, da transformação ecológica. Mostramos os vários setores em que nós podíamos cooperar. Nós continuamos pensando da mesma maneira. Embora tenha havido uma troca de comando lá, o nosso objetivo, enquanto Estado Nacional, continua sendo o mesmo. Mais parceria com os Estados Unidos. Falando em discurso e palavras, o presidente Lula amenizou um pouco o tom das falas dele, as falas mais recentes, sobre o tarifaço dos Estados Unidos. Mas ele decidiu fazer um pronunciamento à nação sobre esse assunto. E pode ser que nesse pronunciamento ele faça os primeiros anúncios das medidas para minimizar os impactos dessa taxação. Essa apuração é da Marina Franceschini, que traz tudo sempre quentíssimo de Brasília. Marina, querida, bom dia, bem-vinda. Hoje deve acontecer uma reunião no Palácio do Planalto para definir como vai ser essa fala do presidente Lula e quando, né, ela vai ser feita. Oi, Leilane, bom dia para você, bom dia a todos. Essa reunião no Palácio da Alvorada seria para isso, para bater o martelo. Já tinha, sim, uma certa expectativa que o presidente Lula gravasse o pronunciamento ontem, o que não aconteceu. Então, a ideia inicial é fazer o pronunciamento para que ele seja exibido no domingo. Mas se não der certo, fica para o início da semana. Ele quer fazer um pronunciamento e o Palácio Planalto, no começo, pensou, olha, a gente já fez a nota do Supremo Tribunal Federal também reforçou a do Palácio do Planalto, mas a nota do presidente Lula dando a solidariedade dele ao ministro Alexandre de Moraes e falando dessa questão da soberania, né, que foi algo que ajudou muito a melhorar a visão que a população em geral tem do governo, e eles têm uma estratégia sobre isso também, mas eles decidiram fazer esse pronunciamento que a princípio vai ser o seguinte, tratando da questão da soberania também, dessa questão do tarifaço, mas tentando colocar para frente o que vai ser feito, como eles vão ajudar os setores, os trabalhadores, porque o efeito do tarifaço, embora ele tenha vindo desidratado perto do que a gente estava esperando, né, e tenha sido substituído e adiado para a semana que vem, ainda assim já tem muito impacto na economia, né? Então eles querem falar o que o governo está fazendo, mais ou menos nos moldes do que o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin fez lá no programa da Ana Maria Braga ontem. Então eles querem mostrar que o governo está trabalhando para tentar resolver o problema, se não resolver, pelo menos minimizar o impacto desse tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. E essas medidas, elas devem ser anunciadas de forma separadamente, pouco a pouco, paulatinamente, né? Porque assim, primeiro falar o que vão fazer a curto prazo para ajudar as empresas, para ajudar os setores, para ajudar os trabalhadores e tal, e depois mais a médio e longo prazo o que o governo vai fazer por conta desse tarifaço. É claro que o momento agora, a gente sempre está cheio de surpresa com Donald Trump, né? O que eles mais dizem lá no Ministério das Relações Exteriores, no Palácio do Planalto, em qualquer lugar, é a imprevisibilidade do governo Trump. Então agora é entender como fazer para socorrer, quais são as prioridades. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, por exemplo, ele disse que uma das prioridades ali no topo da lista são várias, como o café, por exemplo, mas o café tem mercado aquecido, é grão, pode ser estocado, são as frutas, são os produtos perecíveis. Então tem dentro dessas várias questões, estratégias que o governo deve abordar, inclusive, você direcionar frutas para merenda escolar. Também tem crédito mais fácil, crédito mais barato para ajudar os exportadores, com foco nos pequenos exportadores principalmente, mas tem muita coisa a ser feita. O que o governo está fazendo também é medindo a temperatura de qual é o tom que o presidente Lula vai abordar. Porque assim, eles faturaram politicamente com isso, tarifaço é ruim para todo mundo, mas o governo respirou um pouco, o governo que vinha com baixíssima popularidade respirou um pouco com isso. Mas a avaliação é que eles não podem errar, não pode ser um tom subserviente, mas também não pode ser um tom provocativo.
Por quê? Porque daqui a pouco pode ter efeito tarifaço, né? Já está tendo impacto. Então, eles não querem errar nesse tom, nem no pronunciamento, nem nos discursos do presidente Lula, que vem baixando o tom nos últimos dias. É uma linha muito tênue, né, Marina? Esse momento que as palavras têm que ser muito bem estudadas para que isso não pareça uma coisa nem outra, nem subserviência, nem provocação. Obrigada, a gente volta a falar daqui a pouco. Pois é, Leilani, na busca desse equilíbrio também, diante dos cenários, é que tudo está sendo estudado. Se a gente pensar no café, 500 mil sacas de café já deixaram de ser exportadas desde o anúncio de Trump. E mais, esse tarifaço vai pegar o Brasil de forma diferente, vai ter impactos diferentes de acordo com as regiões, o que pode ampliar a nossa desigualdade. Valdo, diante disso, desse cenário, quero te perguntar qual é a expectativa para o anúncio do presidente Lula e se ele sai logo, ou seja, no final de semana ou na semana que vem, qual que é a expectativa sobre isso? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Leilani. Hoje é sexta-feira, que seja iluminado, assinantes para todos nós. Olha, neste momento, o presidente deve gravar esse pronunciamento muito provavelmente no dia de hoje, né? A tônica é exatamente essa. A defesa da soberania nacional, ele já fez e vai voltar a fazê-lo, né? Defendendo a soberania, defendendo o judiciário, o ministro Alexandre de Moraes. Mas, como disse a Marina, o principal objetivo do presidente com esse pronunciamento é falar para a população que o governo não vai ficar parado e não vai deixar de socorrer aqueles setores que vão ser mais atingidos pelo tarifaço. A boa notícia que veio é que ali, mais da metade dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos ficou livre, né? Então você tem ali um alívio nessa questão. Então o custo para o governo socorrer os setores mais prejudicados vai diminuir. O problema é que tem alguns setores que são setores pequenos, né? Mármore no Espírito Santo, como dizia hoje mais cedo o economista José Alberto Mendonça de Barros, pessoal que produz mel no Piauí, são pequenos produtores, açaí ali no Pará, são pequenos produtores que esses vão ser atingidos de forma significativa. E aí o governo vai ter que fazer algo, principalmente na linha de preservação de emprego e preservação de renda para essas comunidades. Então, é o presidente Lula procurando falar para o país, olha, nós não gostamos, nós repudiamos, nós rechaçamos o tarifaço sem agressões a Donald Trump, porque o Brasil entende que é preciso manter os caminhos abertos de negociação. Mas vai bater principalmente na tecla do socorro para quem vai ser prejudicado. É uma estratégia que é boa para a economia, mas também boa para a popularidade do presidente Lula. Então, Camila, essa é a linha. Hoje a equipe econômica deve se reunir novamente para afinar as medidas, detalhá-las ali, deixar pronto, mas devem ser anunciadas só ali depois de quarta-feira, porque o governo vai tentar ainda fazer novas negociações neste período. Café é a grande expectativa do governo de conseguir colocar nas exceções. Pois é, e só para fechar aqui, a imprensa internacional está criticando muito Donald Trump. The Guardian chamou ele de ditador, dizendo que Trump está exportando essa política mesquinha ao Brasil, dizendo que Trump exporta seu ataque à democracia do Brasil. Ou seja, tem também esse outro cenário que Lula está de olho e está, digamos assim, fazendo o ajuste do tom. Gente, vamos juntos aqui, informação 953, informação que acaba de chegar, apuração da Andréa Sadi e da Patrícia Marques, da TV Globo. A deputada Carla Zambelli vai ficar presa na Itália durante todo o processo de extradição para o Brasil. Ela passou há pouco por uma audiência de custódia na Corte de Apelação de Roma, situação em que isso foi decidido. Ela fica na prisão até o fim dessa análise do processo de extradição. Vamos ver. Interessante, né, gente? Estão falando da Zambelli, mas isso é pauta para um outro vídeo. Como as blogueirinhas da Globo, até mesmo o Valdo Cruz, bolsonarista que é, a Leilani, a Camila Bonfim, eles se rendem ao presidente Lula. E cada vez que eles trazem matérias de outros jornais, como o The Guardian, dizendo que o Donald Trump é um ditador, isso só enfatiza que o presidente Lula tem razão.
em não arredar 1 milímetro para o malucão beleza do Donald Trump. Ele está dando passos muito longos para cada vez mais os americanos se isolarem do mundo. Pelo menos eu leio assim. Se inscreve no Brasil de Plantão e mais vídeos a qualquer momento. Grande abraço.